Fala, meus queridos! Belezinha, 2-0 em cima do Flamengo. Ainda teve um pênalti que o Fluminense não converteu, poderia ter sido 3-0. Segundo tempo, o Fluminense mandou no jogo, espetacular. Arias entrando no intervalo do jogo, Arias dando o baile dele ali pelo lado direito, o Ganso sendo um maestro no meio de campo, dando passe, dando origem aos gols do Fluminense, assistência do Martinelli, assistência do Cauã Elias, gol do Lima, gol do Arias. Um primeiro tempo equilibrado até certo ponto, depois o Flamengo tomou conta do primeiro tempo, ele tomou um susto, mas no melhor momento do Flamengo, o Fluminense foi lá, teve um pênalti em cima do Marquinhos, Ganso bateu, perdeu. Mas no intervalo, na virada do campo, com a entrada do Arias, amigo, aí não teve para ninguém, o segundo tempo foi todo do Fluminense. Um segundo tempo bem inteligente, recuando na hora que deveria recuar, para apostar no contra-ataque. Quando precisou atacar, atacou. E coragem, que é o principal disso tudo. O Fluminense jogou como time grande, como se deve jogar um Fla-Flu. No ataque, pressionando, linhas altas, dificultando a saída de bola do Flamengo. O Fluminense fez isso tudo. No início do primeiro tempo, principalmente no início do primeiro tempo, que o jogo ficou meio parelho, e principalmente no segundo tempo, quando o Arias entrou e o Fluminense fez logo 2 gols no início do segundo tempo, que foram importantes, aos 4 e aos 14 minutos. Aí o Fluminense virou senhor da partida, vitória merecidíssima. Agora o Fluminense está na 15ª colocação, 33 pontos. Agora esperar o Atlético Paranaense na terça-feira, que é um jogo importante, que é um jogo atrasado. O Furacão vem de uma derrota, uma sacolada contra o Corinthians lá em Itaquera, foi 5-2. Então, um jogo muito bom, esse jogo de terça-feira, para o Fluminense manter esse ritmo aí, engatar uma terceira vitória e ficar cada vez mais longe do Z4. Mas tá um resumo do jogo por inteiro, primeiro tempo, segundo tempo, alterações, tudo no vídeo anterior, que é o nosso pós-jogo. Então vai lá, dá uma conferida. Vamos falar nesse vídeo aqui de quem entrou em campo, das atuações, das substituições, quem entrou no segundo tempo, o que eu achei da rapaziada nessa vitória do Flusão por 2-0 em cima do Menguinho, do Felipe Luiz, que ainda vai ter que comer muito angu para virar um técnico de verdade. Vamos lá. Fábio, pouco trabalhou. O camarada vai para um Fla-Flu e pouco trabalha. Eu não consegui, tentei lembrar aqui uma grande defesa do Fábio, uma cabeçada do Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa praticamente foi engolido pelo Manuel e pelo Thiago Santos. O Bruno Henrique também teve muita dificuldade, porque os zagueiros do Fluminense praticamente viraram zagueiros, né? Tinha uma linha de 4 ali. Até o Bruno Henrique teve dificuldade, o Michael, que entrou no segundo tempo, o Fábio foi pouco exigido, vamos assim dizer. Mesmo com o Flamengo tendo 12 chances de gols no primeiro tempo, principalmente a partir dos 30 minutos ali. Mas poxa, o Fábio salvou. Teve um lance que o cara chutou, o jogador do Flamengo chutou, a bola bateu na trave, bateu no pé do Fábio e saiu. Acho que foi o maior susto que eu tomei no primeiro tempo. O Samuel, mais tímido, defensivo, pouco apoiou, errou alguns passes, mas eu acho que era o comando do Mano ali para ele ficar mais atrás por causa do Bruno Henrique, por causa depois do Michael, esses jogadores que são mais rápidos do Flamengo, a garotada também que entrou ali. Então acho que o Samuel ficou mais defensivo. Eu esperava ele pelo menos auxiliando o corredor pelo lado direito ofensivamente. Pouco apareceu. Não vem jogando bem o Samuel, né? Thiago Santos e Manuel fizeram uma dupla de zaga bem interessante. O Ignacio acabou não entrando, ficou no banco de reservas. O Manuel, por ser mais corpulento, mais alto, bola aérea, Bruno Henrique é alto, Gabriel Barbosa não é bom de cabeça, mas é um cara de corpo, de força. Acho que o Manuel entrou mais por causa disso. Estava bem fisicamente, mais do que o Ignacio está voltando de contusão. Fizeram muito bem a dupla de zaga, muita segurança dos nossos 2 zagueiros. O Diogo Barbosa foi a mesma coisa do Samuel, pouco apareceu no ataque, ficou mais no setor defensivo, fazendo aquela linha ali de 4 zagueiros, fechando o lado esquerdo, e apareceu muito pouco no ataque. Bernal começou nervoso, a tendência do Bernal realmente era ir perdendo o fôlego e o cansaço chegando. Mas ele não jogou pelo Uruguai, mas ele viajou, né? Foi de um país para o outro, ficou no avião, treinou,
carga de jogo, o emocional, chegou na correria na véspera do jogo, era natural que o Bernal sentisse no segundo tempo e acabou saindo para a entrada do Vitor Hugo, que é jovem igual ele, mas estava mais descansado. Correu, Vitor Hugo. Um pouco tempo que o Vitor Hugo ficou em campo, gostei do que vi. Martinelli, falar o que do Martinelli? Correu, marcou, deu assistência para gol e, se não me engano, o passe que ele deu para o Marquinhos, lá nos 45 do primeiro tempo, que o Marquinhos sofreu o pênalti que o Ganso perdeu, foi uma enfiada de bola do Martinelli. Então, vou falar o que de um cara que deu assistência, deu passe para um pênalti e marcou e correu mais do que todo mundo ali no meio de campo. Partidaça do Martinelli. O Ganso, os adjetivos, os elogios que eu der para o Ganso, que fez aniversário essa semana, serão muito poucos, pela grandiosidade desse jogador. Dois lindos passes que originaram os 2 gols do Fluminense. Ele perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. Não é o esporte preferido, não é o forte dele, o óbvio preferido dele bater pênalti. Se o Arias estivesse ali, o Arias bateria com muito talento e faria o gol, mas o Ganso, não falta talento para o Ganso, mas pênalti ele costuma perder. Acabou perdendo, mas a moral dele foi reposta com o meio de campo que ele fez, organizando. O time sentiu quando ele foi substituído, quando ele saiu. O time sentiu a retenção dessa bola no meio de campo, alguém que prendesse essa bola no meio de campo. O Flamengo cresceu no meio de campo com a saída dele, que só mostra a importância desse jogador no meio de campo. Nos gols do Fluminense nessa partida e no controle que ele tem nas ações ofensivas do Fluminense. Espetacular. O Lima, que acabou entrando no lugar do Arias, que veio da seleção colombiana, estava cansado, ele não jogou como ponta esquerda, jogou praticamente como um meia, fechando ali o meio de campo, ocupando, preenchendo aquele meio de campo, uma coisa que a gente estava pedindo durante a semana, e ele fez muito bem, porque ele marca, ele corre, ele cobre espaço, fez um dos gols, também outro jogador muito importante, mas muito importante nessa vitória por 2-0 do Fluminense. Fez o gol, abriu as portas, 1-0 com 4 minutos de jogo, e se dedicou muito no meio de campo. O Marquinhos e o Cauã Elias, que começaram o jogo, o Marquinhos foi até um pouco melhor do que o Cauã Elias no primeiro tempo. O Cauã Elias aí teve uns contra-ataques que ele não deu sequência, deu passe quando não era para dar passe, chutou quando não era para chutar, é da idade, mas ele recuperou no segundo tempo quando ele deu assistência para o gol do Arias. Olha só como são as coisas. Ele teve decisões erradas no primeiro tempo, poderiam ter matado o primeiro tempo para a gente, num momento difícil, mas no segundo tempo ele foi importante ao dar uma assistência para o gol do Fluminense, o Cauã Elias. E o Marquinhos ele fez até um bom primeiro tempo, mas era necessário que o Arias entrasse no intervalo do jogo. E o jogo se mostrou a importância do Arias para esse time do Fluminense. O Fluminense ali no lado direito jantou a equipe do Flamengo, porque o Arias foi muito por ali, pelaquele lado. E mesmo fazendo um bom primeiro tempo, ele teria que sair. Eu acho que não era o Lima a substituição correta. O Lima estava muito importante, era muito importante naquele meio de campo, fechando e ocupando espaço. Mas o Marquinhos sofreu o pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo. Na minha opinião, fez um bom jogo. Então, o Elias, eu falei, o Arias nem se fala, passe, movimentação, ele ajudou na marcação Samuel Xavier, ajudou na parte ofensiva, fez gol. Nível do Ganso, é um jogador espetacular. Eu queria que ele ficasse no Fluminense muitos anos. Sei que é difícil, mas ele entrar no time da forma que ele entrou, 45 minutos, já é o suficiente para ir trazer a luz para o Fluminense. Espetacular. O gol e a sequência de jogadas que ele sempre nos proporciona. O Isaac pouco apareceu, o Vitor Hugo entrou bem, como eu falei, no lugar do Bernal. O Cano também pouco apareceu. O Renato Augusto entrou mais para tentar reter essa bola. O Mano, aos 39 minutos, o Mano percebeu que o Flamengo cresceu na partida, adiantou as linhas, começou a pressionar o Fluminense não conseguiu sair, claro, porque perdeu aquela referência no meio de campo que vai construir a jogada, que vai reter essa bola. Mas ele corrigiu colocando o Renato Augusto aos 39. Falou, Renato, você
Vou tirar você aqui dessa função de auxiliar técnico. Vamos jogar um pouquinho de bola. Aí ele entrou aos 39 minutos. Então, isso aí, na minha opinião, o que eu achei da rapaziada que atuou no Fla-Flu, espetacular, vitória importante, um primeiro tempo equilibrado, como eu falei, um segundo tempo que o Fluminense foi senhor do jogo, com sabedoria, 3 pontos na conta, parabéns para toda a rapaziada que jogou, e o que foi para que bancada lá no setor sul e cantou, engoliu a torcida do Flamengo no grito. Vencemos no campo e na arquibancada. Tô indo nessa! Fui!